RCD, a rádio que conecta você. No ar, Cafezinho com a Mari. Apresentação, Mari Proença. Olá, pessoal! E no Cafezinho com a Mari de hoje, nós vamos voltar lá para a origem do café. Porque nessa época de junho, a gente celebra a colheita. A colheita não só do café, como de outros produtos também. Um dos motivos da celebração das nossas festas juninas, né, que celebram essas colheitas no mundo inteiro. Então, o café, ele tem a origem, sabe aonde? Na Etiópia, lá na África, na região tropical, onde ele surgiu e foi descoberto e consumido pela primeira vez lá pelos povos locais da região. Eles utilizavam a semente da planta em forma de infusão. Sim, lá na Etiópia, que é considerada o berço do café, essa planta cresce naturalmente. Ela cresce no meio lá das florestas, né? Uma planta que dá assim muito lá, porque se adapta muito bem à região. E nós temos também, dentro dessa descoberta do café, uma lenda que chama Lenda de Caldi, que foi muito difundida aí ao longo da história, quando o café foi descoberto por um pastor chamado Caldi. Ele notou que nas cabras que ele levava para lá as florestas, enfim, que ele levava para poder passear um pouquinho, né, pastar ali, as cabras ficavam mais agitadas após elas entrarem ali na floresta e saírem de lá. E ele foi ver por que isso. Ele verificou que era após elas comerem alguns frutos de uma planta que ele não conhecia, e ele experimentou esse fruto e também sentiu mais energia, levou essa planta, pegou um pouco desse fruto e levou ele para um monge. Aí o monge começou a observar, resolveu estudar um pouco mais sobre aquela planta e começou a consumir, então, uma infusão feita com os frutos, que ajudava os monges ali a permanecer acordados durante aquelas noites de oração. Mas o pessoal também começou a achar aquela planta muito estranha e alguns deles deram a sugestão, então, de queimar aquilo, falar, não, isso daqui não deve ser algo bom, e jogaram isso no fogo, no que subiu aquele aroma maravilhoso, né, que hoje a gente sabe que é a torra do café. Então, a partir da Etiópia, o café começou a se espalhar para outras regiões, incluindo ali a Arábia, onde ele começou a ser comercializado e também disseminado por meio do porto do Iêmen. E aí dali um pulinho para chegar à Europa e depois, claro, aos outros países tropicais onde o café é amplamente produzido. No Brasil, a história começou em 1727. A gente tem a primeira chegada do café aqui pela Guiana Francesa, né, através aí de uma história que se conta muito, que foi a entrada oficial, entre aspas, no Brasil dessa planta, que foi através do oficial português Francisco de Melo Palheta. Ele vindo ali da Guiana Francesa, ele trouxe essas primeiras mudas da rubiácea, né, que é o tipo da planta do café, na época era a espécie arábica, recebeu ela de presente das mãos de uma madame, conhecida como Madame de Valier, que era esposa do governador lá de Cayena, né? Então, eles tinham ali, parece, né, dizem, uma relação. Essas mudas chegaram de uma maneira não tão oficial, né? Na época ele era uma pessoa muito influente e essas mudas foram plantadas então no Pará, e onde começaram a sair essas primeiras mudas, mas não foi muito bem aceito até pelo solo, pelo clima, né? O café não se adaptou muito bem. Mas onde ele mais se adaptou foi ali na região do Rio de Janeiro, na época, e depois ele foi seguindo, né, para os outros estados, como São Paulo, né, e foi vindo para regiões aqui mais ao sudeste do Brasil. E, claro, temos também muitas histórias na região Nordeste, porque o café passou, né, pela região Nordeste em muitos estados até chegar à ampla produção no Brasil inteiro. Hoje, o café, apesar de não ser uma planta nativa, né, do Brasil, da região da África, como eu citei, ele basicamente está em quase todas as regiões do Brasil, né? Então se adaptou muito bem, foi descoberto lá, mas aqui no Brasil, onde ele encontrou o seu lar realmente, né, que é onde a gente tem as principais produções de café do mundo. Nós somos hoje o maior produtor
e temos mais de 30 regiões aí produtoras de café. Então essa foi a minha informação de hoje, desse cafezinho com a Mari, um pouquinho mais cultural, um pouquinho mais de informação para vocês saberem mais da origem, né, da nossa planta aí no mundo, tá bom? Até mais, até o próximo cafezinho com a Mari. RCD, a rádio que conecta você.